Brasil, a gente tem visto um alto número de mulheres que têm acesso à mamografia, faz a mamografia e não vai pegar os resultados, né. E a gente se fala, né, que antes, né, as pessoas, que nem a gente pega os nossos avós, né, alguns tios que falavam assim: "Ai, não vou falar daquela doença, né, porque aquela doença". Só que hoje nós Ainda. estamos em 2025 e você percebe que ainda existe esse estigma, né, do câncer muito forte. E tem algo também que me chama muita atenção, é essas mulheres com medo, né, de encontrar alguma coisa ali naquele Isso. diagnóstico, né. Como tem sido isso no seu dia a dia? É isso mesmo, é isso que você falou, elas têm medo. Não acabou, esse paradigma não foi, né, restrito, quebrado, no sentido de tem muitas pessoas, Marlene, que, por exemplo, a gente pode falar da mamografia. Nós, da rede feminina, nós temos parceiros que dão mamografia, às vezes a gente não acha o paciente para fazer. Tudo bem, não temos contato com todos os pacientes da Uhum. rede pública, mas o paciente não quer fazer. "Ah, não, porque se eu descobrir isso aí, minha vida vai ter que parar, então eu não vou fazer". Do câncer ginecológico. É Uhum, muito mais. uhum. As pacientes, as pessoas, né, não é nem as pacientes, as pessoas, muitas delas, uma porcentagem bem alta, não fazem um preventivo, né. Então, continua, isso não passou. Às vezes, a gente pega uma paciente, assim, a gente recebe uma foto bem difícil de uma mama muito dilacerada, machucada. E aí a gente se pergunta assim: "Gente, mas como hoje em dia a pessoa faz isso?". Esconde. Esconde pelo abandono do marido, esconde pelas pessoas, terem vergonha, né. Não é distante, Marlene, as pessoas acharem que câncer pega. Aham, Não é aham. distante. A gente sente as pacientes com vergonha de sentar nos lugares. Quando nós levamos muitas vezes para eventos, elas se sentem diferentes, como se fosse passar algo. Mas isso é culpa dos outros, né? Aham, Das aham. pessoas que não têm câncer, né? E eu digo isso assim, em exemplos de às vezes conversar com o médico, eles falam assim: vocês precisam evitar pessoas que têm câncer. Mas na verdade, não é a gente que precisa evitar, a gente precisa ter cuidado com Lógico. elas, porque elas não podem pegar nada da gente, né. Eu falo isso para as voluntárias, quando Uhum. eu falo para vocês entrarem em uma enfermaria com máscara, é pelo cuidado com o Lógico, paciente, lógico. né. Então, existe muito isso e eu fico muito atenta a essas questões emocionais. Eu digo isso porque quando eu estou conversando com um voluntário, eu falo assim: "Quando sair de dentro da enfermaria, de um acolhimento, não passa o álcool na frente do paciente, Uhum, para o paciente não se sentir que você estava com nojo, que você estava com medo dele. Deixa para você passar o álcool no corredor". Parece pequeno isso, uhum, mas é sobre o que você está falando. É uhum. um diagnóstico que você já acha que você vai morrer, então a gente já luta para o paciente não ter aquele sentimento. É um diagnóstico que ele vai de contra a um tratamento rápido que não tem, então a gente já luta para isso acontecer também. E aí quando você encontra, profissionais, pessoas, voluntários, familiares que viram para essa pessoa e fala bem assim: "É, agora a sua fase vai ser bem difícil", ela já sente assim: "Eu sou uma pessoa e essas outras são outras pessoas", Aham, né. Então a gente também luta. As pessoas estão chegando com muitas doenças mentais, elas já chegam descrente, sabe, delas mesmo e de uma cura. aham. E as famílias, né, como que é acolher a família, né, porque o câncer, todos nós sabemos que é algo que não se restringe ali o paciente, né, toda a família fica adoecida, né, então como que é? E aí você já trouxe algo que eu também queria discutir aqui, que é o abandono. A Uhum. gente vê muitas mulheres sendo abandonadas, muitas mulheres sofrendo violências doméstica, né, por ter ali aquele diagnóstico. Como você tem visto isso na sua prática ali, né, no seu, dia a dia lidando com esses pacientes? Nós temos alguns projetos, como eu falei no início, que é acolher quem cuida, né. Então, nós temos a nossa casa de apoio. A casa de apoio, ela recebe pacientes que vêm de fora de Brasília, que não têm onde ficar aqui em Brasília para fazer o tratamento, de todos os hospitais aqui de Brasília. E aí, um item obrigatório da casa de apoio é ter o acompanhante, porque a gente precisa
que aquele paciente sinta um mínimo que está dentro de casa, né. Então isso é um item que a gente fala assim, o acompanhante que é o seu cuidador, nós estamos aqui para acolhê-los. Uhum. E o acompanhante deixa tudo para trás para ajudar, né, aquele ente querido, seja pai, seja filho, seja esposa ou marido. E nesses momentos, a gente percebe que eles estão frágeis, Marlene, de uma forma assim de força mesmo, sabe. Então dentro do hospital, tem o horário do lanche dos acompanhantes, só os acompanhantes comem, né, e descem. E aí é um horário que a gente coloca ali previsto, que é um horário de visita, porque aí chega a visita, fica com o paciente e o acompanhante desce. Uhum. Muitas vezes eles pegam o pão, eles sentam e eles começam a chorar. De assim, eu tô aqui embaixo para tentar um pouquinho de força para eu voltar, para eu dormir numa cadeira, para eu ver o meu ente querido sofrendo ali, furando, ou às vezes não se alimentando, muitas vezes aguardando uma cirurgia que nunca chega. Uhum. Então, o acompanhante, ele é eh, sabe aquele item de força dentro de uma casa? Eu esqueci o nome que nós colocamos, um aterramento, que é Uhum. onde toda a energia, toda a força daquele momento vai para aquela pessoa, é o Uhum. acompanhante. Uhum. E dentro do hospital a gente não esquece dele. Então alguns dos nossos projetos é voltado para dar demonstrar o direito do paciente, conversar com ele sobre o direito, estimular ali embaixo a descer, a bater um papo, a conversar. Nós temos um projeto que é o auxílio com psicólogo, e alguns desses psicólogos atendem os acompanhantes, Uhum. que é para quê? Para não achar que está perdendo aquela pessoa, está perdendo a guerra, que está perdendo a luta. Eu estou lutando aqui para ajudar o meu pai, por exemplo, a minha mãe, passar por essa doença, mas ela vai morrer. Tem muita Uhum. acompanhante que fala isso pra gente. Eu só estou aqui, mas eu sei que ela vai morrer. É, e tem muitas famílias que você percebe, assim, que o paciente, além dele lidar ali com o tratamento dele, ele tem que encorajar a Encorajar. família, É né. isso que eu falei, Ele é a força, né, da ele é muito família. arrimo de família, né. Isso. Mas muitas mulheres, por exemplo, Uhum. elas vão buscar a cesta básica. Se você tem uma ideia, 4 horas da manhã elas estão na fila para ser as primeiras, para conseguir pegar um ovo, um leite, para levar. Elas pedem biscoito para mim. Uma paciente nossa, isso eu falo assim, porque ela sempre faz isso. Ela vai no carro da prefeitura, porque ela mora numa cidade muito distante. E aí ela chega lá, pega a cesta dela, o ovo, o leite, e ela fala assim: Larissa, você tem biscoito? Porque quando os meus filhos chegam, quando eu chego em casa, eles não querem a cesta, eles querem biscoito. Então você imagina como essa mulher é, né? Uhum. Ela está passando pelo tratamento, ela pede o carro emprestado da prefeitura, ela vai buscar uma cesta básica para passar o mês e ela ainda me procura preocupada com os filhos, assim, o que que eles vão comer fora Uhum. essa cesta básica? Porque Uhum. você sabe como é que é criança, né, Larissa? Aham. E aí eu faço ali as brincadeiras, ela leva bastante coisa, mas você vê, tá escancarado nela o que a gente falou aqui no início, o câncer é o menor dos problemas, ela Uhum. vai passar por ele, mas tem tanta coisa acontecendo na vida dessa mulher, sabe, dessa guerreira, que é isso que a gente fala. É. Você vai enfrentar, mas nós vamos estar aqui com você. Você trouxe falando sobre isso, eu lembro de uma história que numa das nossas ações eu conheci uma mulher e ela é jovem, estava com câncer de mama já, numa fase já paliativa, e aí quando a gente na nossa ação, a gente encontrou com ela, eu consegui, né, que ela colocasse ela no sistema, que ela fosse atendida por uma instituição, e aí eu fui visitá-la, ela já faleceu tem acho que uns 6 meses, e aí eu fui visitá-la, eu voltei naquela cidade, aí fui lá e fui acompanhar. Aí eu cheguei no leito, e eu fico até emocionada em falar isso, que eu cheguei para ela e falei, né, "Nossa, que pena que nós chegamos, tão tarde. Se a gente tivesse chegado um pouquinho antes, a gente teria te ajudado mais, né". Aí ela falou assim: "Não, você me deu o maior presente da minha vida". Eu falei assim: "Mas que presente foi esse?". Aí ela virou e falou assim: "Você me deu cama limpa e comida". Então você vê isso quando você trouxe que o câncer para aquela pessoa não era tão importante ali para ela, a luta dela ali, não era tão importante ela vencer um câncer, mas ela ter uma cama limpa
e comida na mesa ali, né, ou ali no hospital, no caso dela, né. Então você vê, no país, a gente tem muitas pessoas nessas condições, e a gente às vezes não olha para isso, né, a gente acaba tendo uma visão muito curta.